Muito bem, meus queridos, estamos aqui na segunda aula da Revolução do Designer e essa aula vai ser uma aula mais rápida, bem mais rápida, uma aula mais simples. Não vai ser uma aula com uma pegada mais de produção, Photoshop. Eu vou abrir o Photoshop, vou mostrar o passo a passo de uma manipulação para vocês, dessa manipulação que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Desse copo com essa bebida e tudo mais, é de um cliente real lá do Kuwait, que me pagou por algumas imagens. Eu vou falar até o valor que eu cobrei nas imagens que eles me solicitaram, tá? Nessa aula que vocês vão ver. Essa aula é uma aula do Decube, beleza? Essa aula que eu vou disponibilizar para vocês está dentro do Decube. Então, eu nunca disponibilizei uma aula que eu gravei somente, exclusivamente para o Decube aqui, para o YouTube, de graça para ninguém. Nunca. E eu provavelmente nunca mais vou fazer isso. Tá? Porém, essa é uma das aulas mais importantes para você que quer entender como que esse nicho de manipulação de produto funciona a curto prazo. Tá? Por que a curto prazo? Porque executando e pensando no processo como eu vou explicar para você, você consegue executar manipulações com técnica, e as técnicas você pode já ter ou pode aprender, tá? Eu não vou ensinar técnica aqui, eu vou te ensinar a estrutura, o processo, o porquê. Por isso que agora, nesse exato momento, por favor, pega caneta, pega papel e anote esse processo que eu vou mostrar para vocês. A aula que eu vou soltar aqui para vocês tem mais ou menos de 20 a 25 minutos, então é uma coisa mais rápida, tá? Mas é uma coisa que esclarece muito para muita gente, onde eu falo exatamente o que eu pensei antes de criar essa manipulação e o que provavelmente chamou a atenção desse cliente para me contratar. E assim, eu não tive só esse cliente que me contratou através desse processo. Todos os clientes que me contrataram de fora do Brasil para fazer manipulações de produto foram por causa de manipulações que seguem exatamente o processo que eu vou te dar agora de mão beijada. Eu costumo falar que essa aula do curso FPS, o curso FPS, que significa feito no Photoshop, o curso FPS é um curso completo de manipulações de produto que tem dentro do Decube, tá? É um curso completo que está dentro da plataforma. Então, todos os assinantes, quando eu coloquei esse curso completo lá dentro, não tiveram que pagar nada a mais por ele. É assim que o Decube funciona. Você começa a pagar uma mensalidade aqui, eu vou lançando cursos e mais aulas e mais masterclasses lá dentro e a assinatura não varia, não muda de valor, tá? Você sempre paga a mesma mensalidade pelo conteúdo que está lá dentro, beleza? Até agora tá sendo assim e tá massa. A galera, pelo menos a galera tá gostando bastante da quantidade de conteúdo que tem lá dentro. Então, antes de dar o pause aqui e apertar o play na aula exclusiva do Decube para vocês, eu peço que vocês anotem tudo que eu falar aqui para vocês, porque isso é muito valioso. E se você pensa em por acaso entrar no Decube, fica tranquilo que depois essa aula vai estar disponível para vocês lá dentro, tá? E muitas outras aulas, mais de 150 horas de aula, beleza? Então, pessoal, ó, seguinte, a primeira aula da Revolução do Designer foi uma aula voltada para você entender o que você precisa começar a pensar com a sua postura no design, para você começar a ser um designer de sucesso, para você realmente começar a ser um designer fora da curva, fora da bolha. Você não precisa pensar só no que as pessoas te falam para você produzir. Você pode simplesmente sair da caixa, sair dessa bolha e produzir o que você quiser. A importância de você produzir imagens próprias, imagens autorais, imagens que realmente façam a diferença para você no início e que demonstra para o mercado uma evolução enquanto profissional é extremamente importante. Então a primeira aula foi muito voltada para você e esse é o principal ponto para todo começo de qualquer coisa na sua vida. Eu vou começar uma carreira, eu vou começar um curso, eu vou começar um hobby, eu vou começar qualquer coisa. Para todo começo na sua vida, você sempre será o início de tudo. Tudo parte de dentro de você. Sua vontade, sua motivação, sua ação, sua reação, tudo parte de você. Então,
gravem isso na cabeça de vocês. Para todo começo, você sempre será o início, tá? Então, dito isso, essa segunda aula é basicamente uma aula onde eu vou mostrar para vocês como que as outras pessoas em volta de você que querem, que precisam do seu serviço, como elas geralmente se encantam pelo que você faz, tá? Não é uma fórmula mágica, não existe uma fórmula mágica, é só um processo criativo que dá muito certo para mim, tá? Eu já atendi mais de 12 países só esse ano, 11 ou 12 países esse ano, só esse ano, por causa de processos criativos como esse, tá? Esse processo que eu vou mostrar para vocês dessa exata imagem é o processo que eu uso para quase todas as imagens que eu faço de produto e a que mais chama atenção de clientes internacionais, tá? Ganhar em dólar, em euro, em libra, beleza? Então, eu espero que vocês realmente aproveitem essa aula, eu espero que vocês absorvam o máximo de coisas possíveis e, por favor, não deixa de falar para mim o que você achou, tira um print dessa tela aí, bota no seu story, me marca, tá? Deixa eu saber que você está participando disso, porque eu vou ficar de olho no meu Instagram para ver todo mundo que está me marcando, para eu saber quem está participando disso aqui. Eu faço questão de repostar todo mundo e falar com todo mundo. E você que está vendo isso aqui e me marcar no story, eu tenho uma mega surpresa para você, beleza? Posta, me marca no story e fala assim, aula 2, a revolução do design. Só isso. Eu vou te dar uma surpresa, eu vou te dar vou abrir uma oportunidade para você, só para você que fizer isso. Não vou soltar no grupo do WhatsApp, não vou soltar no Instagram, eu vou te dar essa oportunidade diretamente no direct. Se você quiser aproveitar, você aproveita. É alguma coisa paga? É alguma coisa paga. Só que assim, é só se você quiser. Não é assim, eu não vou morrer se você não quiser. Tá? É uma oportunidade que eu realmente quero te dar quase que de mão beijada e praticamente num valor simbólico que você pode até rir da minha cara quando eu te oferecer, porque realmente eu dou muito valor em quem, num baita feriado, tá vendo isso aqui comigo, tá vendo uma aula de design para evoluir e para começar a fazer essa revolução dentro de você. Beleza? Fiquem agora aí com uma aula exclusiva do Decube e aproveitem cada conhecimento que eu te entregar para vocês. Fechou? Forte beijo, valeu! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Essa aula vai ser um pouco diferente, porque essa aula aqui vai ser uma aula onde eu vou explicar alguns conceitos básicos para vocês que me fizeram chegar nesse resultado, claro, sair desse resultado aqui e chegar nesse resultado aqui. Eu vou comentar todas as leis para você, a gente não vai fazer essa manipulação de novo, porque essa manipulação foi uma manipulação feita para um cliente real, a Shea, Grab Shea aí, o Instagram deles, é um cliente real lá do Kuwait que me contratou por causa dessa imagem aqui. Eles me contrataram para fazer uma série de imagens para eles, que no total foram basicamente R$2.800, R$2.600, alguma coisa assim, que eles me pagaram para fazer algumas manipulações de imagem. Olha que legal, manipulações de produtos, tá? Eu vou até abrir algumas aqui para vocês, por exemplo, eu vou abrir aqui, vamos lá. Essas eu nunca mostrei isso para ninguém, tá? Essas imagens são imagens que eu mandei para ele, já foram todas aprovadas. E todas as imagens a partir dessa imagem aqui que eles aprovaram, deixa eu fechar isso aqui, que eles aprovaram, tá? Gostaram da minha pegada, do meu conceito, do jeito que eu trabalho e falaram, cara, a gente quer algumas imagens para nossa loja aqui do Kuwait e o pagamento foi feito antecipado, à vista, tá? Só para vocês ficarem... Por que eu tô falando isso de pagamento e tudo mais? Quanto foi? E porque eu quero mostrar para vocês a grande possibilidade e oportunidade que o mercado dá pra gente quando a gente começa a compartilhar os nossos trabalhos. Esse cliente veio para mim no meu Instagram através das minhas manipulações corriqueiras, aquelas manipulações que vocês conseguem ver lá no meu Instagram,
Ele chegou para mim e falou, cara, eu gostei muito da sua manipulação da Bud Light, aquela aula que tem aqui para vocês no Decube, onde eu faço aquela live, né? Que eu faço aquela manipulação daquela cerveja. Eles gostaram bastante, falaram, cara, gostamos muito da sua pegada, do seu estilo, você deixa tudo muito realista, a gente quer isso para os nossos produtos. Então, eles me contrataram, eu dei o meu valor, eles não choraram nem um centavo de desconto e me pagaram por imagem, tá? Aqui são algumas das imagens que eu manipulei, mandei para eles, produtos reais. A foto dos produtos não era, a foto desse produto, por exemplo, não é tão bonitinha assim, tá? Tem um monte de defeito no copo e tudo mais, eu tive que dar uma arrumada nela. Todo o cenário também foi trocado, esse cenário aqui não existe, tá? Aqui vocês também podem perceber que não existe cenário nenhum nem nada, isso tudo foi colocado, existe uma mão aqui, uns dedos pegando no copo, eu tive que retirar eles, montar toda a imagem, todas as imagens foram me mandadas em alta, tá? Essa aqui foi uma montagem que eles já quiseram mostrar mais o sanduíche e não o suco, mas eles quiseram o suco presente na foto, tá? Esse aqui é a imagem que vocês estão vendo, esse aqui é uma imagem de uma comida, um brownie com alguma coisa com essa, que eu esqueci o nominho dessa castanha aqui. Enfim, foi talvez a mais simples que eu fiz. E essa aqui, que é um suco natural, tá? Então, basicamente foram essas imagens, tá? Eles gostaram muito do resultado. Provavelmente essas imagens serão impressas, tá? Não serão postadas, serão impressas, porque tá muito alta. O arquivo final está muito alto, aqui está em 72, mas eu mandei para eles em 300 dpi, olha aqui, 5.000 por 6.000 e lá vai cacetada, tá muito grande cada imagem dessa e provavelmente eles vão imprimir, tá, fazer alguns ads lá, ads não de tráfego, mas impressos lá no Kuwait e etc, em outros países talvez. Beleza? E eu tô falando isso tudo, gente, porque eu quero que vocês entendam que tudo isso que vocês estão aprendendo aqui comigo é exatamente o que eu faço no meu dia a dia e que eu consigo clientes desse tipo. Entendeu? Eu consigo clientes nesse porte e outros clientes, eu já atendi mais de 9 países com manipulação e assim, com uma frequência interessante, e vocês podem também conseguir se vocês começarem a compartilhar o trabalho de vocês, se vocês começarem a exercitar mais as técnicas que vocês aprendem aqui e testar. O que eu gosto dos alunos e de vocês que estão aqui no Decube, sabe o que é? É que todos os alunos que se propõem a praticar, eles não copiam as artes que eles aprendem, eles aplicam as técnicas que eu ensino aqui em artes diferentes, cara, e isso é muito maravilhoso. Por quê? Se você vai fazer um curso de Photoshop para fazer a mesma coisa que o seu professor faz, cara, seu professor já tem o cliente. Não tem por que você fazer o mesmo que ele, porque o cliente já é dele. Não tem porquê, entendeu? Então, parabéns a todos vocês que praticam e exercitam as técnicas que eu apresento aqui para vocês, que eu mostro aqui para vocês. É por isso que vocês evoluem muito mais rápido que a média de outros alunos de outros cursos, beleza? E eu sou muito grato a isso, beleza? Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu fiz nessa manipulação, claramente, né? Deixa eu ver aqui. Foi colocar um fundo, tá? Colocar alguns efeitos aqui no fundo para dar essa profundidade, tá? Coisas bem simples, nada que vocês já não tenham visto aí nas manipulações, mas eu não quero, essa aula não é para mostrar para vocês exatamente como que eu fiz e refazer essa arte aqui, é para mostrar o conceito. Pessoal, o principal conceito dessa arte aqui foi o seguinte: o meu cuidado com os ingredientes que o cliente me falou que ele queria apresentar nessa manipulação, que são os mini Oreos aqui, ó, esses Oreozinhos que estão... Essa foto é muito bonita, assim, ela já tá muito bonita, tá? Mas para efeito publicitário, uma coisa mais atrativa e extravagante, eu diria, eu fiz todo aquele processo de splash e tudo mais, tá? Então ele queria muito mostrar esse Oreo picado aqui, né, triturado. O leite, ele falou que essa é muito cremoso isso aqui, ele queria mostrar essa cremosidade.
e ele queria os Oreos, tá? Ele nem me falou desse Oreo picado aqui, ele falou que, eu perguntei o que era, ele falou que era os Oreos, próprio Oreo aqui, só que triturado, tá? Mas ele não falou, ele queria mais os Oreos aqui, os pedacinhos, tá? Chamar atenção pro Oreo específico, porque é um produto, né, a parte, já é um produto de uma marca consagrada e tudo mais, e é um shake que leva esse tipo de produto, que pode atrair clientes que gostam do Oreo para tomar o shake deles, totalmente aceitável, beleza? E aí eu comecei, primeiro, coloquei algumas gotinhas, né, para mostrar que é um shake, eu perguntei, é gelado ou quente? É gelado, joguei algumas gotinhas aqui. Essas gotinhas eu ensino vocês a fazerem lá na aula da Bud Light, por exemplo, vocês podem ver. E aí eu comecei, né, fazer aqui, ó, coloquei o leite mesmo, splash de leite, muito simples, achei no Yandex essa imagem, tá? Outra coisa, pessoal, essas imagens que eu baixei, esses assets à parte que eu baixei, eu sempre, quando eu vou fazer para algum cliente, eu estou disposto a comprar os assets ou cobrar eles dos assets que eu for comprar, dos assets que eu preciso, tá? Nesse caso aqui, como eu já joguei o meu valor e eles não choraram nada de desconto, eu falei, cara, se eu precisar comprar alguma imagem, eu compro, dependendo do valor, eu compro por minha conta, tá? Não vou jogar isso aqui para eles, porque pode ser que depois dessa leva de imagens, eles queiram mais imagens, tá? Porque eles gostaram do meu trabalho e para mim vai ser vantagem eles quererem mais e mais. Então, por exemplo, essa imagem aqui, Yandex.com, grátis, imagem linda e grátis. E casou muito bem, claro, o leite aqui estava muito mais branco do que o bege, né, da bebida, então eu tive que usar alguns selective colors aqui para meio que puxar esse branco para o lado do magenta, para o lado do amarelo e dar uma cor mais nesse leite, viu? Aí aqui, o pó, esse pó aqui, vou mostrar para vocês como que ele é. Aqui, ó. Ele é um pozinho, pus um motion blur nele. Na verdade, ele é olha só quanto Smart Object aqui, né? Caramba. Ele não tem esse formato, tá? Esse formato aí, ó. Eu já comecei a desenhar o formato aqui. Ele é, meu Deus, quanto Smart Object. Aí, ó, ele é um pozinho visto de cima, tá? É um top view disso aqui, não é um pozinho caindo, tá? E é não sei se é chocolate isso aqui, eu não sei o que é isso. Só que, cara, aí vai da percepção da pessoa. Na percepção... Ah, não, aqui, ó, isso aqui é um tempero. Só pra você ter uma ideia, um tempero. Aí o que é a percepção, pessoal? A percepção é o seguinte, eu pegar essa imagem crua do jeito que você está vendo aqui, que claramente é um tempero com algumas ervas e tudo mais, e entender nesse asset a textura que eu quero. A textura que eu quero são dos Oreos picados. E isso aqui casa muito bem, tá? É claro, o que eu ia ter que fazer? Deixar tudo da cor do Oreo, tá? Para dar essa camuflada nesses verdinhos, amarelinhos, vermelhinhos aqui, deixar tudo da cor do Oreo, já dava uma camuflada muito boa. Esses pedaços maiores aqui é fatalmente iguais aos pedaços maiores do Oreo picado e daria para dar essa impressão facilmente. E eu sabia que eu ia usar um motion blur para dar um movimento nesses elementos, e isso ia camuflar ainda mais qualquer textura que desse a entender que isso aqui não era um Oreo, era um tempero, entendeu? Então, quando eu pego essa imagem aqui, é uma coisa, vocês precisam visualizar a imagem que vocês querem usar, primeiro na ideia. O que vocês querem? Cara, eu quero um pozinho de Oreo saindo ou entrando ali no leite, tá? Eu visualizei isso, eu consigo, quando eu falo isso, eu consigo visualizar várias coisas na minha cabeça. E na sua cabeça, só você sabe o que está dentro da sua cabeça. Vai para o Yandex, vai para o Unsplash, vai para o Shutterstock, vai para o Envato e acha alguma coisa que seja terra, que seja areia. Você não precisa falar, eu não preciso falar para o cliente que esse asset aqui era tempero. Eu preciso mostrar resultado. E o resultado foi, ó, só de dessaturar ele, eu já consegui uma textura, uma cor muito parecida e algo muito parecido com chocolate mesmo. E depois eu fui fazendo, ó,
o levels fui deixando um pouco mais escuro, tá? O motion blur eu já deixei um pouco mais embaçado, o que já camuflou mais ainda alguns elementos que poderiam parecer que não eram biscoitos, né? E aí eu já deixei um pouco mais saturado isso aqui, e assim por diante. Eu fui fazendo mais blur, eu fui adicionando aqui, ó, mais volume ali, ó, em algumas extremidades, e eu fui fazendo isso tudo, pessoal. Imaginando, olha aqui, o blur aqui já tá bem alto, tá? Para camuflar ainda mais, eu fui e eu dupliquei as camadas, só diminuindo o tamanho, tá? Para dar um sentido de como se fosse um redemoinho, tá? Entrando ali no leite, acompanhando esse movimento circular, né? Que quando o leite entra aqui, essa força abre um buraco circular. Acompanhando isso, eu fiz esse movimento de espiral nesse pó, tá? Na minha cabeça isso estava funcionando muito bem e funcionou muito bem. Só que a grande sacada aqui não é somente o movimento ou a cor, o elemento, o asset que eu usei. A grande sacada aqui é eu conseguir trabalhar contraste. É eu conseguir trabalhar contraste não só de cor, preto e branco, tá? Preto e branco, como preto e branco sendo, né, mais geral, tá? Porque esse aqui não é preto e nem esse aqui é branco. Mas preto e branco e textura, líquido e sólido. Contraste, pessoal. Contraste gera incômodo, atenção, gera curiosidade. Contraste é a palavra de manipulação de produto, a palavra é contraste. Gere contrastes na sua manipulação que com certeza você vai chamar atenção. É claro que você pode chamar atenção negativamente se você não souber as técnicas certas ou se você forçar um contraste a mais do que precisa, mas o contraste aplicado da forma certa é infalível, gera atenção, gera um incômodo, e quando eu falo incômodo, eu não quero dizer só no mau sentido da palavra. Eu quero dizer também no sentido de curiosidade. Sabe quando você se incomoda com algo e fala assim, cara, parece que tá faltando alguma coisa aqui, ou cara, alguma coisa aqui tá mexendo comigo, sabe aquela sensação? Isso é um incômodo. Você gera isso na pessoa, você vai prender a atenção dela na sua manipulação. Então, quando eu pensei nesse pó, nessa quantidade a mais do que tinha na minha imagem original, né, que tinha muito pouco pó, olha aqui um pouquinho só. Quando eu pensei nesse exagero aqui, eu pensei em realmente atacar esse contraste para gerar essa ideia de incômodo, né, de curiosidade, de atenção no meu cliente. E funcionou, né? Ele gostou muito dessa imagem e me contratou. Então, esse tipo de percepção é muito importante que você entenda, que você use. A minha manipulação inteira foi basicamente isso e depois eu adicionei o quê? Os mini Oreos. Peguei lá no Yandex também uma imagem de mini Oreos, né, de algumas posições, tá? De algumas posições aqui. E só coloquei com um motion blur também, aqui um aqui dentro, um aqui, né, com máscaras eu fui ocultando algumas partes do meu Oreo, ó. Fui ocultando algumas partes e colocando ele dentro da minha cena de forma que a pessoa entenda que ele está entrando no meu e se integrando a todo o conteúdo desse produto. Entendeu? Então aqui não tem só o contraste do pó com o leite, mas também tem esse contraste aqui, ó, dos Oreos entrando, esse sólido entrando também no líquido. Enfim, tem todo um trabalho de contraste aqui que gera incômodo, que gera curiosidade e atenção do seu cliente e gera atenção dos clientes dele também, eu tenho certeza disso, tá? Vocês podem ver que é uma manipulação extremamente simples. Cara, eu não tive que fazer nada desse splash. Esse splash é uma imagem só. Eu só tive que recortar ele na base do copo. Simples assim. O pó, eu peguei aquela imagem do tempero e dupliquei e mudei a cor.
Simples assim, o Oreo, nem preciso falar, só coloquei eles posicionados de uma forma interessante que entre no copo, tá? E coloquei o Motion Blur, mudei a cor, claro, do leite aqui, deixando um pouco mais parecido com a cor dessa espuma aqui, né? Que é a espuma do topo, é o contato dos outros elementos com o meu copo aqui, com o meu leite, com o topo do meu leite aqui. E é isso, pessoal. Nada mais que isso. Olha aqui a quantidade de layer. Olha o tantinho de layer. Muito pouca coisa eu tive que fazer para chegar num resultado legal. Você não precisa fazer aquela infinidade de coisas para você chegar num resultado bacana. É só você trabalhar com inteligência. E foca num contraste. Foca nos ingredientes do produto do seu cliente. Se o seu cliente usa o Oreo, é por um motivo. Ele tem motivo para usar o Oreo, ele gosta de falar que é Oreo. O nome dessa bebida é Oreo, Oreo Brulé. Então, o nome disso é Oreo, ele tem um motivo para fazer, para usar. E se você usa, e se você mostra atenção ao motivo do seu cliente, o seu cliente entende que você tem todo um cuidado para tratar da manipulação dos produtos dele. E aí ele te contrata, paga adiantado, sem reclamar e sem nada, e provavelmente vai fechar mais uma dezena de artes aí, de peças com você. Tá? E isso não só para clientes internacionais, tá? Para clientes nacionais também. Então, fiquem tranquilos em relação a, para conseguir um cliente internacional, tem que fazer uma coisa mirabolante. Não, você tem que trabalhar com inteligência. Você tem que começar a deixar de pensar que isso que eu tô falando, que gerar contraste, gerar essas coisas é bobeira, é coisa de papo furado, e faz. Sabe o que é um papo furado? É aquilo que você vê os outros falando e não faz, não tem coragem de fazer. Isso é papo furado. Entendeu? Quando você fala assim, cara, exemplos bestas do dia a dia. Porra, eu sei que se eu comer direitinho e fizer academia, eu vou ficar com corpo massa, eu vou ficar com saúde e tudo. Mas você faz? Você sabe que vai ficar bem, mas você faz? Te garanto que a maioria não faz. Porque é óbvio demais, é fácil demais. A pessoa acha que é só comer direitinho, fazer academia e tá bem. Então por que você não faz? As pessoas teimam em pular o óbvio. As pessoas teimam em não fazer o que é óbvio. Isso aqui, gerar contraste de movimento, de cor, de textura, parece óbvio, mas ninguém faz. Por que você não faz então? Por que ao invés de fazer um puta de um trabalho de contraste assim, você chega aqui e mete umas folhinhas voando aqui? O que tem a ver folha voando? Hoje eu vejo manipulações aí de gente fazendo manipulação de computador, de aparelho eletrônico e colocando folha voando, gente. Pelo amor de Deus, isso é de verdade, isso é cômico. Eu rio pra não chorar. Porque a galera entrou numa pira de que tem que colocar folha em tudo, que a galera faz um anúncio de iPhone e bota uma folha lá. Ah, porque é ecológico. Ecológico o quê, velho? Entendeu? O povo não entende que o óbvio é necessário. É necessário fazer o óbvio com inteligência, tá? Se você aprende isso, se você faz isso, cara, você vai longe, tá? E o que eu tô mostrando aqui pra vocês é que o óbvio me fez fechar negócios com o Kuwait. O óbvio já me fez fechar negócios com a Inglaterra, com o Brasil, com a Lituânia, com a Arábia Saudita, com os Estados Unidos. O óbvio. Fazendo o óbvio bem feito. Fazendo o óbvio fora da caixa. Isso aqui é óbvio, mas nem todo mundo faria isso aqui que eu fiz. Porque a pessoa, primeiro, ela pula o óbvio, ela ignora o óbvio e ela não trata o óbvio com inteligência. E se você não trata com inteligência, você faz mais do mesmo. Você faz um monte de coisa igual, entendeu? E é isso. O restante aqui, ó lá, foi só ajustes. Ó, o restante aqui foram só ajustes, luminosidade, tá? Dei só uma chegadinha para lá, um ajuste de imagem, de luminosidade, aqui ó, já dei uma limpada aqui nas sobras, tá? Coloquei uns highlights. Isso tudo eu ensino para vocês em todas as manipulações do FPS quase eu faço esses ajustes aqui, tá? E aqui, câmera RAW, tá? Só para deixar tudo um pouco mais quente, que era o meu objetivo. Um noise geral, que quase não dá para ver com zoom assim. E a marca do meu cliente. Fechou? Fechou. Pronto. Entreguei para ele. E essa imagem aqui, sabe como que eu vendi para ele?
Ele chegou para mim e falou assim, cara, a gente queria muito fechar com você algumas imagens no estilo da Bud Light que você fez e de outras que você fez também, me mostrou algumas outras. E a gente queria saber se tem como você fazer isso com o nosso produto, se o nosso produto se encaixa nisso. O cliente não tem noção de que você pode fazer o que você quiser com manipulação. E eu, ao invés de falar para ele, sim, é claro que eu dou conta sim, manda para mim. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei para ele e falei o seguinte, me manda o produto que você mais gosta. Ele me mandou esse e eu falei assim, essa arte é por minha conta. Se você não gostar, não precisa me pagar. Se você gostar, a gente fecha negócio. Mandei para ele, no outro dia ele me fez o Pix. Na verdade, um PayPal. Simples assim, pessoal. Trabalhei de graça? Trabalhei de graça. Para um cliente potencial que poderia me pagar bem e me pagou. E para um cliente que provavelmente eu ia fazer essa arte para ele, ele ia gostar e se ele não quisesse me pagar, tá bom. Eu tive visibilidade, eu pratiquei, eu pude... Com a aula que eu fiz, a imagem de graça para eles, fazer uma explicação tão clara e óbvia como essa para os meus alunos. E eu espero muito que vocês tenham entendido e que vocês deem a devida importância para o que é óbvio. Porque o que é óbvio, gente, todo mundo pula. Vocês aqui dentro não. Tá? Vocês dentro do Decube, vocês olham o óbvio, vocês pegam o óbvio e vocês fazem maravilhas com o óbvio. É isso, entendeu? Enquanto todo mundo tá fazendo mais do mesmo aí, você tá pegando o que é óbvio fazer e tá fazendo coisas maravilhosas, tá? É isso que eu quero que vocês façam. Essa aqui talvez seja uma das aulas mais importantes de manipulação de produto que eu dei para vocês, porque é um produto real, que eu ganhei grana com isso aqui e que é a base de todo o conceito, de todas as peças de produto que eu faço. Contraste. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e que essa aula tenha sido esclarecedora. Beleza? Um fortíssimo abraço e até a próxima. Valeu!